com esse amigão, meu amigo, posso dizer que é meu amigo, e que me inspira, que Deus tem usado tanto lá em Teresina, que tem uma história brilhante, e uma família que tem sido uma inspiração, que tem sido uma referência, né, para o nosso país e para o mundo também. Então eu quero que você preste muita atenção, deixa seu coração ligadinho em Deus. Eu quero que você receba com muita alegria e com muita honra meu amigo, pastor Fred Reis. Vamos lá! Glória a Deus! Senta aí. Hoje eu quero ter uma conversa sincera com os homens de Deus de Paulista. Os homens que Deus está levantando no Nordeste, que vão transformar a sociedade através das suas famílias. Deus é um Deus de família. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não te chamou apenas, Deus está chamando os teus filhos, tua esposa. Deus vai tocar nos teus netos e bisnetos por causa da decisão que você tomou de servir a Deus. Porque Deus é um Deus geracional. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. O pastor Arthur, além de um amigo, é uma inspiração. E a gente está lá em Teresina vivendo essa aventura de Deus que é pastorear. E vendo Deus fazer coisas tão lindas. Então eu estou grato, eu me sinto honrado. E para quem crê em reino, aonde eu coloco os meus pés, eu me sinto em casa. Um dia nós estaremos no céu e não será Angelim, não será Amor, não será Lagoinha, seremos a igreja de Cristo. Reunidos na presença do trono de Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre o papel do homem na família. Para você que é casado, nós iremos entender o que Deus tem para você, quais as tuas responsabilidades, quais os teus deveres como sacerdote do lar, para que você possa colocar a tua vida espiritual, o teu sacerdócio e a tua vida como pai de família na balança da palavra de Deus. A palavra de Deus é esse espelho, essa balança que a gente tem que se medir. Para você que quer casar, quantos aqui estão projetando casar? Glória a Deus. Então você vai entender como você deve ser. Você vai entender como que deve ser o coração de um homem de Deus. Para que você possa conduzir uma família. Porque o papel do homem é conduzir uma família na presença de Deus. Deus está muito relacionado à perspectiva. Eu ouvi a história uma vez de um menino que perguntou para o pai como que era Deus. Criança, um menino pequeno. Pai, como que é Deus? Olha a responsabilidade do pai. Você sabia que você apresenta Deus para o teu filho? Você sabia que o índice de suicídio é maior na vida de quem teve um pai ausente, um pai alcoólatra, um pai adúltero, um pai violento? Você sabia que o usuário de droga, ele teve uma falta paternidade? Você sabia que alguém com problema de identidade teve um pai omisso, um pai egoísta, um pai tão vaidoso, tão egoísta que esqueceu do filho, esqueceu de conduzir a família na presença de Deus para cuidar apenas dos seus interesses? Mas nós temos um pai perfeito. Nós temos um bom pai que nos ama tanto, que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Esse menino pergunta para o pai, como que é Deus? E o pai, no meio dessa pergunta, do nada diz, filho, não sei. E estava passando um avião na hora, ele apontou para o avião e disse, está lá, filho, Deus é daquele jeito ali. Na cabeça do pai, grande e poderoso, mas o filho olhou e disse, então é pequeno e distante. E o pai ficou preocupado, eu preciso consertar isso. Pegou o menino, levou no aeroporto da cidade e disse, está vendo? Aquilo que você viu lá longe, é isso aqui. Então Deus é grande.
E o Espírito Santo disse no coração daquele pai: depende da perspectiva, depende da proximidade que você tem comigo. Quanto mais perto de Deus, mais poderoso Deus se revela na sua vida. Quanto mais perto de Deus, mais grandioso é. Quanto mais perto de Deus, mais do caráter de Deus você recebe. Falar de homem, Blue, e eu estou muito feliz que a gente reinaugura aqui esse culto de homem. Geralmente culto da mulher é top, é bombado, tem bolsa, tem flor, tem isso, tem aquilo. E o dos homens é reunião de oração que vai 5 irmãos. Então vocês estão de parabéns. Vocês já começaram arrebentando. Parabéns, parabéns. Quando a gente fala de homem, eu lembro do Éden, eu lembro do jardim do Éden. O primeiro homem que existiu foi Adão. E Deus planta Adão num jardim. Porque jardim é um lugar bonito. Jesus amava jardim. Jesus pronunciou os seus discursos mais profundos, suas mensagens mais poderosas de jardins. Getsêmani, Monte das Bem-aventuranças. Quem vai a Israel sabe quão lindos são os lugares que Jesus passou para meditar, para orar. Mas jardim está muito relacionado a cultivo, cuidado. Deus planta Adão no jardim, não para que Adão fosse um jardineiro. Deus não precisava do jardineiro. Deus queria um amigo. Deus coloca Adão naquele jardim para ter um relacionamento com o homem. O homem foi criado então por um Deus relacional, para viver debaixo do cuidado de Deus e de um relacionamento com Deus. Todo dia, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia ao jardim ter comunhão com Adão. Eu imagino aqui, pastor Arthur, que Deus ia tomar um açaí de tardinha, aquela mesa posta no jardim, e Deus chamava: Adão, vamos tomar o nosso açaí. Amanhã eu vou provar o açaí de Paulista, me disseram que é maravilhoso. Mas eu entendo que o propósito do homem, o propósito da criação, da nossa criação, quantos são homens aqui e não tem sombra de dúvida disso? Dá um glória a Deus aí. É intimidade. Deus te criou para ter intimidade contigo. Deus te criou para falar contigo todo dia. Deus te criou para te ouvir todo dia. Deus te criou para ser o Google do seu coração. Hoje a gente pergunta muito mais coisas para o Google do que para Deus. Eu estudei com um rapaz muito rico, pai dele empresário, e eu lembro, quando eu tinha 16, 17 anos, eu ia para a escola de ônibus e ele já tinha uma Blazer. O pai tinha dado de presente para ele. Mas os nossos caminhos se distanciaram e uns 3, 4 anos atrás, ele se suicidou. Traiu a esposa descobriu, largou ele. Tinha 2 filhas pequenininhas. Ele tentou de toda forma voltar e restaurar o casamento, mas ela estava muito ferida, não quis. Fez uma lipo, colocou silicone, ficou bonitona, casou de novo. Ele não conseguiu superar isso. Se trancou num apartamento de frente para o mar. Pesquisou no Google o que acontece com a alma de quem se mata. Para o Google, irmão. E depois deu um tiro na cabeça. Nós vivemos numa geração superficial. A gente tem um Deus que é fonte de toda a sabedoria disponível para nós. E a gente vai buscar recurso em outro lugar. Adão tinha uma conexão tão poderosa com Deus, uma intimidade tão poderosa com Deus, que ele tinha uma espécie de Google espiritual dentro dele. Ele pensava, eu imagino, o que será isso aqui? E a resposta rapidamente soava dentro do coração dele. Esse é o propósito inicial de Deus para você. Você vai ter uma dúvida, o que é que eu faço? O Espírito Santo de Deus vai soprar no teu coração. Você vai estar com crise financeira na sua casa. Deus, o que é que eu faço? O Espírito Santo de Deus vai te dar uma ideia. Você vai estar vivendo uma crise no casamento, com vontade de acabar com tudo. Você vai perguntar, o que é que eu faço? O Espírito Santo de Deus vai soprar no teu coração. Calma, restaura o altar da tua casa, restaura o teu jardim, porque Éden era jardim de delícia, jardim de provisão, mas jardim também é responsabilidade. Diga comigo, toda bênção
também traz uma responsabilidade. Quando a gente é menino, a gente não entende isso. A gente encontra aquela mulher bonita na igreja, a gente quer casar com ela, e a gente só pensa em sexo. Cara, eu preciso casar ligeiro para resolver esse problema. E aí você resolve o problema, casa, você olha para ela, e você descobre que agora você adquiriu, com a bênção do sexo, com a bênção de ter uma companheira, uma família, a responsabilidade de cuidar também. Eu lembro de um amigo que me contou a história de um irmão que foi ao culto e estava desejoso de casar já por muito tempo e não encontrava uma mulher para casar. E a líder de louvor, ela era feia, mas cantava muito bem. E ele, naquele momento de emoção, olhou para ela e se apaixonou, casou com ela. Aí uns 5 dias depois da lua de mel, ele olha para o lado, ela está com aquele cabelo do Momo. Já viu o Momo no YouTube, irmão? Ela está parecendo um Momo, roncando do lado dele. Ele sacode ela rapidamente, ela diz: o que foi? Canta, amor, em nome de Jesus, começa a cantar. Canta agora. Pelo amor de Deus, canta. Abre a tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Maridos, ame também a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Paulo aqui está explicando para a igreja de Éfeso o texto de Gênesis 5:31, aonde Deus diz: por isso deixará a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O apóstolo Paulo está falando de honra, se tornar um só, fala de honra. O texto de Efésios que acabamos de ler começa com: sujeitem-se uns aos outros. Não fala apenas de que a esposa tem que se sujeitar ao marido. Tem mulher que quando ouve isso diz: pelo amor de Deus, pastor, não lê isso perto do meu marido. Provavelmente porque não sente que o marido morreria por ela. Porque o padrão que o apóstolo está estabelecendo aqui é que as mulheres devem se submeter a homens que estão dispostos a morrer por elas, a homens que estão dispostos a se sacrificar por elas, a ficar no Gol e deixar o Honda Civic para a esposa, a usar o carro pior e deixar o melhor para a esposa, a nesse mês deixar de comprar a camisa que você quer tanto, o relógio que você quer tanto, e dar um vestido para ela. Jesus está falando desse tipo de amor, a Bíblia está falando desse tipo de amor, de um amor sacrificial, de um amor que olha para sua esposa com tanto valor, que diz assim: eu vou abrir mão do que eu quero, para que ela seja feliz. E quando eu promovo a felicidade da minha esposa, eu realizo a minha. Irmão, uma mulher feliz é uma máquina, sex machine. Você lembra daquela música? Get up, sex machine. Uma mulher feliz vai te fazer feliz. Por isso a palavra diz que quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem cuida da sua mulher, cuida de si mesmo. O apóstolo Paulo está falando de honra. Qual pedaço desse corpo é mais importante? Será que existe? Será que dá para a cabeça sair por aí andando sozinha, sem corpo? Sem pé, sem mão, sem perna? Ou será que o corpo consegue andar sem uma cabeça? A gente não está falando de quem é mais importante do que o outro. A gente está falando de unidade.
E unidade não é uniformidade. A gente confunde. A gente acha que ser unido é pensar igual, torcer para o mesmo time, gostar da mesma comida, pensar da mesma forma em tudo. Mas isso é uniformidade. Unidade é, apesar de pensar diferente de você, eu concordo contigo para que a gente possa avançar. Apesar de, nesse aspecto, querer um caminho diferente de você, eu abro mão disso para que você seja abençoada, para que você esteja feliz e a gente consiga ter um dia bom. O pastor falou que eu estou em Teresina há 1 ano. Eu pastoreei do lado do meu pai por 14 anos. Uma igreja em São Luís do Maranhão, que meu pai começou como dentista, atendendo num bairro pobre. E começou a pregar para os pacientes. E daqui a pouco ficou louco, começou a vender tudo para construir uma igreja em cima do lixão do bairro. Ele ganhou a permissão para construir em cima do lixão, um buraco. Tudo que não prestava, o povo jogava lá. E era um bairro perigoso, não tinha coleta de lixo. E meu pai constrói ali um ministério que tem 26 anos e por volta de 13 mil membros. E eu desde 7 anos de idade ali, 5 anos atrás, eu estou caminhando na praia, o Espírito Santo fala para mim, eu vou te tirar daqui, eu vou te levar para outra cidade, você vai ser pastor de uma igreja, você vai começar um ministério, igual o seu pai. Pensei que eu estava ficando louco, contei para minha esposa, ela começou a chorar. Contei para meu pai, ele disse que eu estava louco, que eu tomava algum remédio, procurar um psiquiatra, alguma coisa. Melhor momento da minha vida musical e um ótimo momento na vida profissional e ministerial. Deus falou comigo, eu vou te tirar do teu conforto para te promover a algo maior. Mas sabe o que aconteceu? Deus não havia falado com a minha esposa. Pensa num problema, irmão. É Deus te encher com uma visão e fazer com que você espere que o processo aconteça nela, para que vocês possam caminhar juntos debaixo do mesmo amor e da mesma paixão. 5 anos chorando sozinho. 5 anos contando para ela assim, amor, e Teresina? Ela ficava calada. Amor, vamos lá, tem tanta gente que precisa de Deus. E ela não tinha ânimo. Mas em 2017 ela olhou para mim e disse assim, nosso lugar não é mais aqui, pode tomar a decisão, que eu estou contigo. Eu entendi que mais do que simplesmente ouvir a voz de Deus e guiar minha família, eu preciso respeitar a minha família no processo e conduzir a minha família com graça dentro dos processos de Deus para nós, porque quando eu faço isso, eu promovo a eles, eu promovo a mim. Nós estamos em Teresina há 1 ano, com por volta já de 1.800 pessoas passando na igreja aos domingos. 3 cultos de domingo, o pastor Arthur esteve lá com a gente. Deus está fazendo uma revolução. Por quê? Porque quando você submete a palavra, quando você tem um rema de Deus, quando você submete ao processo, quando você respeita o processo da sua família, Deus te acelera. Deus vai fazer na vida de algumas pessoas aqui, em 1 ano, o que demora 10 para acontecer. Sabe por quê? Porque uma palavra rema vai te colocar num lugar mais à frente. Se você está numa crise no seu casamento, você está vivendo uma crise nos negócios, se você está vivendo uma crise de identidade existencial, cara, o que está acontecendo comigo? Eu pensei que nessa idade da minha vida as coisas já estariam definidas. Eu pensei que nessa idade da minha vida as coisas já estariam prontas. Se você não tem direção, ouça a voz do seu pai. Talvez você não tenha tido um bom pai aqui na terra, mas há um bom pai no céu que te ama, que sonhou com você, que te planejou e que tem uma palavra para guiar a sua vida nessa terra. Deus vai mudar histórias aqui nessa noite. A psicologia de casais diz que o aconselhamento de casais é complexo, porque no atendimento de casal você atende 3 pessoas, o homem, a mulher e uma entidade chamada casamento. Entidade porque tem necessidades, tem vontades, parece estranho, mas essa entidade ela é a representatividade de 2 pessoas em uma só. E é isso que nós nos tornamos quando casamos. Uma pessoa só, um só interesse, um só objetivo, uma só direção. Mas às vezes a gente parece uma aberração com 2 cabeças, lutando para sobreviver.
e seguir o nosso caminho aos custos da morte do outro. Se alguém tiver que morrer, vai ser você. Efésios diz que como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela, é como nós devemos amar as nossas esposas. Olha para o lado aí e diz para esse irmão que está do seu lado: morra. Morre, irmão, que você já facilita muita coisa. Você já viu morto ansioso? Você já viu morto com raiva? Morto lutando com falta de perdão? Não existe isso, cara. Por isso Jesus diz ali para os discípulos, no livro de João, depois de lavar os pés dos discípulos, e os discípulos estão ali confusos, porque o herói deles vai morrer, porque Jesus é o herói que no final tem que morrer. E ele está, além de morrer, está lavando os pés dos discípulos, fazendo trabalho de escravo. E os discípulos estão ali, tipo, que tipo de herói é esse? Nós vamos ganhar ou vamos perder? Ninguém vai ganhar nem perder, vai todo mundo ganhar. Entendeu a referência, hein? Os discípulos estão confusos. Jesus olha para Pedro, olha para os discípulos e diz assim: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Você quer que a sua família seja uma família frutífera? Quem quer? Você tem que morrer, cara. Você tem que morrer. Você tem que morrer. Se alguém tem que pedir perdão, que seja você. Se alguém tem que dar a outra face, que seja você. Se alguém tem que insistir, seja você. Ah, pastor, mas tu não conhece minha esposa, cara. Eu tenho razão no que eu estou fazendo. Se você soubesse da minha história, eu tenho razão. Beleza, fica com a razão, mas fica só. Você pode ficar cheio de razão, mas fica sozinho. Eu digo isso para as minhas ovelhas. Você quer ter um casamento feliz ou você quer ter razão, irmão? Você tem que escolher. Quantas vezes na minha vida, eu cheio de razão, acabei com a minha semana. Fiquei com uma mulher calada, triste, que não olhava para mim. Louco para namorar. Mas eu mesmo me prejudiquei. Quantas vezes eu disse assim: quer saber? Hoje não. Eu vou ceder, eu vou sacrificar. Ela abriu o sorrisão. Nós tivemos um mês maravilhoso. Eu estou falando justamente isso. Você abrir mão da sua vontade para promover a bênção dentro da sua casa. Porque você não casou para ser feliz. Você casou para promover a felicidade de alguém. Você não casou para ser santo. Você casou para cuidar da santidade da sua esposa. Você casou para cuidar da santidade dos seus filhos. Se você ainda tem que cuidar da sua, você precisa resolver isso rápido. Porque a gente não casa para ser inteiro. O projeto de Deus é: Adão estava inteiro, mas não era bom que estivesse só. Então você é inteiro, você é santo, você é uma bênção, você tem direção, você tem a sua identidade restaurada, mas não é bom que você esteja só. Por isso Deus criou alguém para te auxiliar e para que você cuide. Amém? Deuteronômio 22:10 diz: com o boi e o jumento não lavrarás. Quem é o jumento da sua relação? Às vezes a gente é o jumento, teimoso. Mas a Bíblia aqui está falando de ritmo, a Bíblia aqui está falando de sintonia. Jugo é essa peça de madeira que era colocada sobre os animais, para que eles caminhassem juntos, concentrando a força numa só direção. Mas o jugo desigual é quando você pega um animal velho, um animal novo, quando você pega animais com ritmos diferentes e coloca para caminhar na mesma direção, você vai ter problema, você vai ter ferida, você vai diminuir o ritmo. E o problema de muitas famílias é que o marido foi chamado por Deus para ser o cabeça, mas quem conduz a família espiritualmente é a mulher. A esposa diz assim: vai lá, amor, ora com os meninos. Não, amor, ora você. A gente chega tão cansado em casa, a gente só quer comer uma boa comida, ir direto para o quarto tomar um banho e ficar quieto fazendo alguma coisa. Mas entenda uma coisa:
Você é o pastor da sua casa. Eu achei lindo quando o pastor Arthur desceu aqui e saiu falando com todo mundo, abraçando todo mundo. Que esse é o trabalho de um pastor. Subir aqui e pregar é 10% do trabalho de um pastor. 90% é entrar dentro da casa, beijar os filhos, honrar os filhos, estar com eles, dar uma palavra a eles, mostrar para a sua família que ela tem um sacerdote. E Deus já lançou uma palavra sobre você. Você é um sacerdote, meu irmão. Se posicione nessa palavra. Se você levar um soco no rosto, você reclama com a mão ou reclama com a cabeça? Você reclama com a cabeça. Porque Deus te colocou como cabeça da tua relação. Aí eu te pergunto, quem foi que conversou com a serpente no jardim do Éden? Diz aí, irmão. Eva, não é isso? Quem foi que comeu do fruto e depois deu para o outro? Mas quem foi que Deus chamou primeiro quando ele chegou no jardim? A responsabilidade é nossa. Bate no peito assim e diz: a responsabilidade é minha. Amém. Amém. Deus vai cobrar de nós. O que acontece no quarto dos teus filhos, na internet, o que teu filho faz no tablet, é responsabilidade sua. A culpa é nossa, dando certo ou dando errado. No Nordeste a gente diz: seja homem, né? Seja homem. Existem funções, figuras da cabeça. O que a gente tem na cabeça? Na cabeça a gente tem os olhos. E a função dos olhos é vigiar, é estar alerta. Alerta ao que acontece dentro de casa. Alerta ao que acontece, ao que os teus filhos estão vendo na televisão. Alerta ao que você está sendo tentado a ver na internet. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Todo o teu corpo será iluminado. E o diabo começa colocando coisas ruins diante de você para contaminar os teus olhos. Porque se ele contamina os teus olhos, ele contamina o teu coração. Se ele contamina os teus olhos, ele contamina a tua perspectiva. Jesus não falava apenas do que você consegue ver do lado de fora. Jesus falava em como você vê as coisas. E muitos homens não avançam em suas vidas espirituais porque têm uma perspectiva negativa a respeito de Deus. Vivem uma vida de escravidão à pornografia, escravidão à mentira, escravidão à falta de perdão, escravidão ao orgulho, escravidão ao dinheiro, ao trabalho, à necessidade de se afirmar em alguma coisa tão grande, que começam a ser o centro de suas próprias vidas. E aí, quando é assim, a gente destrói a casa. Quero te dar algumas dicas. Tenha a senha de todos os celulares da sua casa. Veja quais são os YouTubers que o seu filho está assistindo. Assista com eles, senta do lado deles. Bota isso aí, filhão, deixa eu ver. Lá em casa eu sei o nome de todos os YouTubers do mundo. Eu já aprendi a fazer slime. Tudo que o meu filho se interessa, eu me interesso. Tudo que a minha filha se interessa, eu me interesso. Eu quero ser para eles o melhor amigo deles, porque se eu não for, alguém vai ser. Eu quero ser para eles o melhor conselho, porque se eu não for, alguém será. E você está aqui, você sabe disso. Talvez você tenha tido um pai ausente. Talvez o pai do seu pai tenha sido ausente, mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus te chamou para ser a quebra de maldição na tua família. É você quem vai bater o pé e dizer assim: ó, houve divórcio na vida da minha família até aqui, porque em mim parou. É responsabilidade nossa. Não deixa a formação do caráter dos teus filhos na mão de outro. Seja você a maior influência na vida dele. Seja você o cara que vai ensinar teu filho a fazer a barba. Tenha um dia com teu filho. Lá em casa a gente tem o dia do pai e do filho. E ele me cobra. Quando
demora muito, que eu já estou muito ocupado e vou querendo botar ele para trás. Ele diz: pai, o dia do pai e do filho. Você sabe o que é o dia do pai e do filho, irmão? É ir para o shopping gastar dinheiro com o que ele quer. É assistir um filme no cinema com ele, que ele vai escolher, e no final comer sushi junto. E às vezes a gente vai ali naquela relação de adulto e criança, de repente ele senta comigo e ele fala igual uma metralhadora: pai, porque o meu amigo na escola chutou o outro, e fulano de tal está chamando palavrão, mas eu não estou no meio disso não, porque a professora botou fulano para fora da sala. Pai, porque fulano está vendo mulher pelada, mas eu estou fora de sair, porque o senhor falou que é ruim e tal. Ele abre o coração dele, e às vezes me dá vontade de chorar, sabe por quê? Porque eu estou criando uma memória para ele, de um pai que está presente para ouvi-lo. Deus quer fazer isso na tua família também, meu irmão. Deus quer fazer de você o maior pastor da tua casa. O pastor Arthur é uma bênção, mas ninguém tem mais autoridade na tua casa do que você. Tantos homens de Deus colocaram a mão sobre a minha cabeça, tantos oraram por mim. Mas sabe quem tem mais voz quando eu preciso, quando eu estou passando por uma dificuldade? É o meu pai. Porque eu sei que a voz dele tem uma importância para mim, na minha história, ela fala ao meu espírito. Outra coisa que nós temos na cabeça é a boca. E boca foi feita para quê? Boca foi feita para comer. Já disse o gordinho da internet. É nossa função alimentar a nossa família, não só de pão, mas de comida espiritual, trazer o pão do céu para a sua casa, meu irmão. Só tem que ter ministério de adolescente, porque os pais não estão interessados em desenvolver a espiritualidade dos seus filhos, porque é trabalhoso, porque é cansativo, porque adolescente é chato, porque a gente tem que parar tudo, e a gente tem essa tendência de achar que está tudo sempre bem em casa. Eu vou conversar com pais que descobrem que o filho é homossexual, com pais que descobrem que o filho estava se mutilando, se ferindo, e eles olham para mim com cara de susto e dizem assim: pastor, estava tudo bem. Maridos que a esposa está traindo, e o cara vai no gabinete, depois está tudo destruído, e diz assim: pastor, mas estava tudo bem. Não estava tudo bem. A gente só entra dentro dessa bolha de conforto, de que a gente tem que trabalhar, de que as coisas têm que dar certo financeiramente para as nossas casas, que essa é a nossa maior preocupação, pagar os boletos em dia. E a gente acha que isso é suficiente, mas mais do que boleto, sua casa precisa de direção, sua casa precisa da unção de Deus, da presença de Deus. Que você vá lá e ligue o sonho, coloque um sonho, louvor, e dê as mãos com a sua família e ore agradecendo a Deus pelo almoço, pelo jantar. Que no momento de dúvida, de dificuldade, o teu filho olhe para ti e diga: o que você vai fazer, pai? Filho, não sei, vou orar, e o que Deus me disser, nós faremos. 1 Coríntios 14, 35. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele é muito duro aqui nesse texto. Ele diz: e se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus maridos. Essa é a parte A do texto. Depois ele diz que a mulher não deve falar na igreja, mas há um contexto cultural aí. Até hoje mulher não é contada no Oriente Médio, elas são completamente excluídas de tudo, são um adereço dentro de casa. Paulo cresceu nesse contexto. Mas o que Paulo diz aqui no primeiro parte do texto é muito interessante, que se as mulheres quiserem aprender alguma coisa, elas devem perguntar para quem? Para os maridos. Eu te pergunto, sua esposa pode te perguntar o que quiser a respeito de Deus, que você tenha a resposta? Sua esposa pode pedir oração para você, que ela sabe que você vai orar. Sua esposa pode te pedir direção espiritual: amor, não sei o que eu faço, eu estou me sentindo assim, eu estou tendo visões, eu estou vendo demônio, eu estou me sentindo oprimida, eu estou triste, eu estou deprimida, ora por mim, faz algo comigo. Amor, como que foi lá aquele texto lá de Jesus na Bíblia, me explica aquilo lá, eu não entendi. É responsabilidade nossa ser o padrão de Deus dentro dos nossos lares.
Mas infelizmente no Brasil a gente vê um cenário contrário. As mulheres são aquelas que viajam para conferências e voltam com 50 livros na sacola. As mulheres querem ler todos os livros. Se marcar culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, elas vêm todos os dias para a igreja. As mulheres são as primeiras a, quando nós enfrentamos um problema dentro de casa, a correr para o pastor. Pastor, socorro, está tudo louco lá em casa, me ajuda. As mulheres são as primeiras a vencer o orgulho, a dar o primeiro passo em direção a Deus, as primeiras a começar um jejum. Eu fico com vergonha da minha mulher, às vezes, que ela olha para mim e diz assim: vou começar um jejum de 40 dias só na sopa. Eu digo: oh, por que ela me disse? Só para me envergonhar. Marquei um churrasco essa semana, cara, vou ter que abrir mão do churrasco. Mas a gente vê que elas são muito mais comprometidas, mas essa não é a ordem de Deus. Não é essa a direção de Deus para a família. O mais louco por Jesus da sua casa tem que ser você, irmão. Aquele que devora a Bíblia, aquele que lê livros, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que é dizimista, aquele que ama a igreja, aquele que vê essa casa como sua, aquele que honra o pastor na frente dos filhos, é você. Em São Luís, antes de ir para Teresina, eu tive que ajudar um cara. Ele já havia adulterado 2 vezes. E a esposa havia perdoado. E numa das vezes eu tratei ele bem rígido, porque eu vi que havia um problema de caráter. E ele ficou muito triste comigo. Você sabe o que ele fez nos próximos 3 meses? Toda vez que ele sentava com a família para comer, o assunto da mesa era o pastor. E ele só falava mal de mim. Depois disso, Deus fala com ele, ele me pede perdão e volta ao lugar certo. Mas ele havia plantado uma semente péssima no coração do filho dele, adolescente, que hoje é ateu. E que com 17 anos saiu de casa para morar com a mulher mais velha. Que ele tentou segurar, tentou levar para o culto, tentou levar para a igreja. O cara olhou para ele e disse: não, cara, ninguém presta dentro da igreja. O pastor não presta, vai prestar, irmão. Eu não quero estar dentro disso, porque a igreja é lugar de hipocrisia. Quem já ouviu isso? Irmão, se você deixa de ir para a igreja porque lá tem hipócrita, é igual você deixar de ir para a academia porque lá tem gordo. Igreja é lugar de preparação, de transformação. Academia também, não está todo mundo pronto. Não há ninguém melhor do que ninguém aqui nessa noite. Estamos todos num lugar de transformação. Alguns mais à frente, outros mais à frente, mas todos sendo transformados. Eu não venho para o culto pela qualidade das pessoas, porque se eu for olhar para a qualidade das pessoas, eu não estaria aqui. Eu venho pela qualidade de Deus. Deus não me ama porque eu sou bonzinho. Deus me ama porque Ele é bom. Amém? Você que quer casar, eu te pergunto, você está pronto para guiar uma mulher espiritualmente? Ah não, mas quando eu conheci ela já era crente há um tempo. Irmão, te vira, corre atrás. Passa na frente dela, avança. Chega de ser carregado pela sua esposa na fé. É você que tem que conduzir ela. Chega de ser carregado pela sua noiva na fé, pela sua namorada. É você que tem que conduzir ela. Chega dela te dizer assim: amor, não podemos transar. É você que tem que dizer para ela: eu não quero. Vamos fazer as coisas no tempo certo. Eu quero a bênção de Deus. É a mulher que tem que estar tirando a mão do corpo, a sua mão não, irmão. É você que tem que saber que não deve pôr a mão ali. Na cabeça nós temos ouvidos, porque a nossa responsabilidade é ouvir a Deus. Diga comigo: a minha responsabilidade é ouvir a voz de Deus. Nós aprendemos a pedir pela unção de Deus, pelo poder de Deus, pela glória de Deus, pelo fogo de Deus. Mas todas essas coisas, sem você ter direção de Deus, vão te levar para um poste. Como um carro com turbo sem volante. Porque a unção, a graça, o favor, o poder de Deus, o fogo de Deus, são como um turbo
de um carro. Mas Deus não acelera carro sem direção. Você às vezes fica perguntando por que eu ainda não vivi o rompimento que eu quero viver na minha vida. Tem gente aqui que Deus quer fazer milionário. Tem gente aqui que Deus quer te entregar milhões de reais, irmão. Você carrega um sonho no seu coração. E esse sonho vai te custar alguns milhões. E Deus já tem esses milhões à tua disposição. Mas você não está pronto para eles. As pessoas dizem assim: Deus está preparando a tua bênção. Quem já ouviu isso? Tua bênção está pronta, Deus está preparando você. Porque bênção para quem não tem fundamento, bênção para quem não tem direção é destruição. Quantos de nós não conhecemos homens que sonharam e buscaram e foram abençoados, mas também foram destruídos pela bênção, porque não tinham fundamento para isso. Sansão era assim. Sansão tinha poder, tinha dom, tinha força, mas não tinha caráter. Sansão brincava com o que Deus havia dado para ele. E o pecado na vida de um homem começa como uma brincadeira. Começa com um WhatsApp que você pega da funcionária e manda para ela um olhinho com coração, e começa sorrindo demais, e aí começa ficando um pouco mais tarde, e aí ela começa a ser tua confidente, e aí no teu coração você acha que ela é mais simpática que a tua esposa. Daqui a pouco você está tendo um caso com ela, e você está abrindo uma porta de morte para a sua família. Não brinca com o que Deus está te dando, irmão, porque o que Deus está te dando é grande e vai te levar a lugares altos, mas a responsabilidade de cuidar disso é sua. Eu te pergunto, o homem que ouviu a Deus na Bíblia, conhecido por ser o pai da fé, Abraão, foi fácil ouvir a Deus? Nunca é fácil. Coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida é ouvir a Deus, porque Deus vai te levar numa grande aventura. Deus tem sonhos para ti, Deus tem uma direção para ti, mas Deus tem desafios para você. E Abraão viveu grandes desafios. E Deus chama Abraão para sair da terra. E Deus fala com Abraão, com Sara, Abraão que se vire para contar. E Abraão está ali. Eu estou terminando. Eu sei que só tem homem valente de oração aqui. A gente pode até, de repente, ficar logo numa vigília. Eu te pergunto, a opção que Deus deu para ser abençoado a Abraão era mais confortável? Não. Porque você não foi chamado para dar conforto para sua família antes de dar direção. Muitos de nós estamos querendo dar conforto sem dar direção. Aí você mora de frente para a praia de Boa Viagem, você dá uma X1 para sua esposa, teu filho estuda na melhor escola, mas você não está dando Deus para eles. É melhor que você more num barraco e ande de bicicleta, mas dentro da sua casa seja o sacerdote, do que dar tudo sem dar direção. Por isso Deus, aleluia. Por isso Deus fala para Abraão: sai da tua terra, cara. Você conquistou muita coisa aqui, mas o que eu vou fazer na sua vida é maior do que aquilo que eu fiz na vida do teu pai. Eu tenho algo mais poderoso. Você vai ser um upgrade meu nessa terra. Sai daqui. Ah, Deus, mas aqui está o meu conforto, aqui está tudo que eu gosto. Não importa, eu não te chamei para ter conforto, eu te chamei para andar pela fé, eu te chamei para viver debaixo de uma direção. Não era nem o mais responsável a se fazer naquela época, sair andando com a família para descobrir para onde era. Deus não mandou nem o localizador pelo zap, só mandou seguir. Mas sabe o que acontece? Deus promove Abraão e promove a família de Abraão por causa da fé de Abraão. Você quer que os teus filhos sejam abençoados na terra? Planta isso você agora no seu relacionamento com Deus. Faz um concerto com Deus. Apaga aquele WhatsApp, bloqueia aquela menina. Cancela aquele site, procura teu pastor. Pastor, estou com problema com pornografia. Se você tem problema com dinheiro, fala para ele: pastor, estou com dificuldade de dinheiro.
tenha um confidente. Olha para quem está do lado, diz: tenha um confidente. A Bíblia diz que quem caminha sozinho busca o seu próprio interesse. Você tem que ter alguém para se olhar e dizer assim: cara, eu estou mal. Cara, tu não sabe, passou do meu lado uma paniquete, cara. Olhou para mim e disse assim: lindo. Eu lembro uma vez, eu estava caminhando na praia. Eu tinha acabado de comprar uma BMW. Esse ministério de louvor às vezes dá dinheiro. Aí Jesus me tirou disso, me fez vender um carro para plantar a igreja. Eu estou terminando a minha caminhada, entrando no carro, veio um modelo muito bonito de mulher. 2019, com A, direção, tudo você imaginar. Direção hidráulica. Ela simplesmente, de biquíni, fio dental, irmão, foi na minha janela, me olhou e disse assim: me dá uma carona. Falei: ah, capeta miserável. Eu não tive reação, a não ser fechar a janela do carro e acelerar. Foi literalmente uma fuga. Porque de pecado sexual você não enfrenta, você foge. Amém? Eu não ia conversar com ela. Por que eu não ia fazer isso? Minha filha, deixa eu te evangelizar. Não tente evangelizar Jezabel, irmão. Só corre. Fala para quem está do seu lado aí: só corre. Amém? A última para a gente terminar. No caminho de fé de Abraão, Deus pede o filho dele. Deus pede um dos sacrifícios mais difíceis que ele teria que fazer: colocar o filho no altar e matar. Abraão decide obedecer. Porque quem tem intimidade com Deus confia na voz de Deus, mesmo quando não entende. Abraão estava lá e ele levanta a mão. E quando ele levanta a mão e ele vai matar aquela criança, mais uma vez a voz de Deus fala. Isaac só sobreviveu porque o pai continuou ouvindo a Deus. Quando você para de ouvir a voz de Deus, você está sacrificando o legado da próxima geração. Tem gente aqui que ouviu Deus há 10 anos atrás, se entregou a Jesus e caminha até hoje, debaixo de uma única experiência lá atrás. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus quer te dar experiências diárias com Ele. Deus não quer falar com você apenas lá no seu passado. Deus quer falar contigo todo santo dia. O projeto de Deus para nós é o projeto do Jardim do Éden. Todo dia de tardinha, tomar um açaí com Jesus, ouvir a voz de Deus, receber direção, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, colocar sobre Ele as nossas preocupações, ser tocado por Deus, ser restaurado por Ele todos os dias. Você é o sacerdote da sua casa. Vamos ficar de pé? Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo do santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu
tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Eu quero te convidar a levantar a tua voz em oração por tua casa agora. Você como profeta da sua casa, levanta a tua voz. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar aí onde você está. Ele está aqui, Ele prometeu que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Jesus está nesse lugar. Jesus está neste lugar, restaurando vidas, curando corações. Há pastores aqui, profetas, mestres, homens de Deus que estão sendo levantados na sua geração. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória, cante. A minha glória. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Só a igreja. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja a tua face em mim. Para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar secreto, só tua graça, oh, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas tua presença é o meu prazer. Só a igreja. Tua presença, diz pra ele, diz. Tua presença, oh, tua presença é o meu prazer. Tua presença, oh, tua presença é o meu prazer. Não há ninguém como nosso Deus, não há outro que eu queira mais que a ti, Senhor. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus nesse lugar, digno de toda honra e todo louvor. Queria que você me ouvisse só por alguns minutos. Uma coisa que o Fred falou, ele fez uma pergunta e você quer que
sua família seja feliz, que sua família seja abençoada. E ele disse assim: morra, morra. É justamente isso que essa canção fala. Só tem uma forma de nós morrermos. É quando nós entendemos que lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, eu morri com Ele. E através dessa certeza que permeia dentro do seu coração, você começa a entender que, ei, agora é Jesus em você. Talvez você está aí no meio da multidão dizendo assim: uau, como é que eu vou fazer para minha família ser restaurada? Como é que eu vou fazer para que eu possa ser esse homem de Deus que o Fred falou? É simples. Deixa Jesus viver em você. Coloca o seu coração, a sua vida nas mãos dele. É simples. Por isso que eu quero convidar você que está aí, ó. Você que talvez veio como um convidado e veio simplesmente porque alguém te disse assim: não, vamos lá, meu irmão, vai ser um negócio massa. Deixa eu te falar uma coisa. Você veio aqui, sabe por quê? Porque vai ser através da sua vida que sua família vai ser abençoada. Vai ser através de você, como homem de Deus que vai ser levantado, como esse cabeça que vai ter essa intimidade com esse Deus real. Eu quero declarar que as coisas vão mudar para a sua família, porque elas vão mudar dentro de você primeiro, a partir desse dia. Eu quero convidar você que está aí, ó, que nunca entregou a vida a Jesus, mas você vai entregar hoje. E você vai fazer como Zaqueu. Zaqueu tinha um histórico horrível.